agora que nós vamos botar em prática essa parte ACL um pouco mais avançada. Então, eu vou aqui nas minhas tabelas e vou alimentar algumas permissões, algumas funções, algumas permissões, manualmente e ligar elas também manualmente. Depois a gente vê como que faz isso. Então vamos lá, primeiramente vou vir aqui nas minhas rules, vou implementar algumas. Por exemplo aqui, cadastrar um manager, vou cadastrar aqui o editor. Vou mandar cadastrar. Vou cadastrar também um administrador, que seria o ADM. Então vou ter 3 papéis aqui, 3 sistemas. No caso aqui, o administrador, o manager e o editor. Perfeito, isso aqui já está suficiente para a gente começar a trabalhar. Então vamos vir aqui alimentar algumas permissões aqui, manualmente mesmo. Então vamos vir na tabela de permissions. Insert. Vou botar uma permissão, por exemplo, de view post. Visualiza o post. Outra permissão aqui de edit post. Editor. Editar post. Vou inserir mais. Vou ter um aqui de delete post. Deletar post. Por hora eu vou ter só essas 3 permissões, que é de visualizar o post, editar o post e deletar o post. E vou vir aqui em Insert. Vou vir aqui agora minha tabela Permission Role, onde que eu vou vincular um perfil, ou seja, vincular um papel a quais permissões ele pode fazer. No caso aqui, a gente sabe que então eu vou até abrir o lado aqui, como a gente está trabalhando diretamente com o nosso banco de dados, abrir o nosso tabela de roles, onde tem nossos papéis, o manager, que é o usuário 1. Ele vai poder, deixa eu ver, abrir a tabela também de permissões aqui. Ele vai poder visualizar um post, por exemplo. Lembrando que eu poderia ter várias permissões. Visualizar um post é o ID 1. Então aqui o manager vai poder visualizar um post. Cadastrei, certo. Vou aqui em Insert de novo. O editor, que é o 2 aqui, ele vai poder visualizar e editar. Então o 2 aqui ele vai poder tanto visualizar, que é o 1. Então aqui o usuário 2, ele vai poder 1, que é visualizar, e o usuário 2 vai poder 2, que é editar. Então ele pode aqui tanto visualizar quanto editar um post. Ah não, aqui está ao contrário, então tem que ser aqui, ó. Deixa eu ver como ficou esse cara aqui. Primeiro vem a permissão, depois a regra, depois vem a função que o cara tem. Então a permissão usuário 1, ele pode fazer a opção 1. Então 1, ele pode visualizar o post, certo? E agora vamos vir no insert aqui de novo. Então aqui o meu usuário, minha permissão 1, permissão 2, que vai ser essa que ele vai poder fazer, 1 e a 2, visualizar e editar, para o usuário 2, para a função 2, certo? 1, 2 e 2, 2. Ficou aqui nas... Ok. E para o administrador, que é ele vai ter a permissão 1. Por enquanto eu vou deixar não atribuindo a permissão para esse administrador. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho diferente. Quando o cara for administrador, ele vai ter permissão de fazer qualquer coisa no nosso sistema, qualquer atividade no sistema. Isso que é bem interessante, vai ficar bem bacana. Ok. Então temos aqui. Deixa eu ver como foi essa tabela. Tá aí. E agora eu vou atribuir os papéis aos usuários. Então posso vir aqui na nossa tabela de Role Users, Insert, o usuário. Então eu tenho a minha permissão. A permissão 1, a gente sabe aqui, ó, nossa regra 1 é o manager. E eu vou abrir também a minha tabela de usuários.
Eu sei que tem só o usuário 1 e o 2. Um é o Carlos, o 2 é o especialista TI. O Carlos, ele vai ser o administrador de sistema. Então, só vou atribuir uma função aqui. Vou primeiramente atribuir o Carlos como administrador. Então, deixa eu ver aqui. Ó. Então, a regra 3, que é administrador, a usuário 1, que é o Carlos. E o usuário 2 aqui, que é esse cara aqui, eu vou atribuir ele à função de editor, por exemplo. Então, opção 2, usuário 2. Vou mandar cadastrar. Pronto. Agora já tem vinculados aqui. Obviamente, aqui no caso a gente está inserindo tudo no banco de dados, depois a gente vai ver isso aí como insere via aplicação, mas, de forma geral, é assim que está funcionando. Então a gente já tem aqui o usuário, já atribuiu as funções a eles, e com isso também, para cada função, eu já atribuí as permissões que essa função específica pode fazer. Então tudo certo, o nosso sistema tem então. Se eu atualizar aqui não vai mudar nada, isso aqui não está alterando nada, porém agora a gente vai mudar isso aqui para trabalhar com isso aqui tudo dinamicamente. Ou seja, ao invés de eu setar minhas funções ali, setar meus gates e tudo mais, eu vou setar isso aqui tudo dinamicamente. Então, eu vou vir aqui em Providers, vou abrir nosso arquivo Out Service Providers. Posso, inclusive, comentar essa linha aqui, ou até mesmo deletar. Vou comentar isso daqui. Comentar essa linha aqui, nas políticas. Não vou trabalhar com uma política por enquanto. Isso aqui já está comentado. E o que eu vou fazer agora? Eu vou primeiramente recuperar todas as minhas permissões. Para mim fazer isso aqui, ó, esse gate aqui, dinamicamente de acordo com as permissões que eu tenho no meu sistema. Então vamos lá. Então suponha que eu tenho lá as permissões, que é View Post, Edit Post, Delete Post e assim por diante. Então eu vou listar todas essas permissões que definem os gates para todos esses caras aqui e verificar se o usuário que está logado em si, ele tem a função, por exemplo, ele tem uma função, eu estou logado aqui, eu tenho essas 3 funções, essas 3 permissões. Então isso aqui vai repetir 3 vezes. E aí eu vou verificar o seguinte, o usuário que está logado, por exemplo, estou logado aqui com o Carlos de ID 1. Esse Carlos de ID 1, ele tem essa permissão, por exemplo, ele está vinculado a uma roles que tem a permissão, no caso aqui de View Post, que é a permissão que está ocorrendo ali no momento na nossa view, ou até mesmo nossos métodos. Se ele tiver essa permissão aqui, ele vai retornar true e vai permitir que o cara acesse. Agora, por exemplo, se eu estou aqui numa regra, por exemplo, chamada manager, e no momento em que eu estou verificando o delete post, suponho que eu estou verificando aqui, então estou logado com o usuário 1, ele é manager, mas o manager não tem essa permissão de delete post, e a que eu estou tentando verificar no momento é a delete post. Então isso aqui vai retornar false e não vai permitir que o Carlos acesse. Mas se essa permissão manager aqui, quando ele estiver no view, por exemplo, eu estiver verificando se tem essa permissão de view post, ele vai permitir o acesso, porque o manager, ou seja, a função manager, ele tem, ou seja, nossa roles manager, tem a permissão de view post, mas não tem nem de delete, mas tem a de edit também. Então é mais ou menos isso que vai funcionar. Eu vou mostrar aqui na prática como que vai funcionar, para que com o tempo você pegue isso aqui. Posso dar um Ctrl C nesse cara aqui. E agora eu vou recuperar todas as minhas permissões, primeiramente. Então vou dar um use nas minhas permissões aqui em cima. Dupliquei esse cara aqui. Pegar nossa permissão. Então, permission. Minha moda de permission. Vou criar na minha moda de permission alguns métodos. No primeiro método que eu vou criar aqui, é simplesmente um método que vai retornar para mim todas as funções que estão vinculadas a essas permissões, ou seja, todas as roles que estão vinculadas às permissões. Então, chama esse cara aqui de public function roles. Na linha de baixo, tem que ser. Ok, então que eu vou retornar esse cara para a gente, que é o relacionamento de man-to-man. Então, return this belongs to. E a nossa moda que está fazendo relacionamento aqui, então ela está dentro de app. E o nome dela é role class. Ok. Se eu clicar, pressionar a tecla Ctrl e clicar em cima
Na nossa moda abriu com sucesso, sabe que está funcionando com sucesso. Certo? Então já tem aqui o meu método que retorna todas nossas rules que estão ligadas à permissão, ou seja, todas as funções que estão ligadas a essa permissão. Então agora eu vou recuperar essa permissão, já recuperando também as regras de cada permissão. Então eu vou criar uma variável aqui chamada permissions, vai receber nossa moda de permission, pegar esse método white para recuperar também nossas rules, que é exatamente esse método aqui, ó. Como eu chamei de rules, tem que chamar de rules aqui. E get para obter os dados. Posso dar um DD aqui só para ver o que retornou esse cara. Ele está trazendo com sucesso. F5 para atualizar. Olha só, trouxe 3 permissões aqui, que é exatamente as 3 permissões que eu tenho. E com ela já trouxe nossas... Se eu ver aqui dentro de atributos, ele também trouxe objetos também das nossas permissões, das nossas funções que estão atribuídas a essas permissões aqui. Que no caso aqui são as roles. Aqui, ó. Trouxe aqui também as regras que são atribuídas a essa função aqui. Está aqui trazendo para a gente certinho esses dados. Então, numa consulta só, já trouxe tanto as permissões quanto as regras, ou seja, quanto as funções atribuídas a essas permissões. Perfeito. Então, a gente já tem isso aqui. Agora eu vou fazer um loop, um for each, para listar essas permissões. Então, permissions, as permission. Vou copiar esse create aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nele. Vou indentar esse cara aqui. Aqui eu vou passar essa permissão dinamicamente, não mais do jeito que eu estou passando. Agora sim, dinamicamente. Então vou pegar minha permission, name, que é o nome da minha permissão. Estou pegando aqui o nome da permissão. Quais são as permissões que eu tenho lá no cadastrado no meu banco de dados, que está retornando aqui? View post, delete post, edit post, e assim por diante. Então toda permissão que eu tiver, ele vai passar nesse cara aqui, fazendo isso. Certo? Então user, estou projetando o usuário logado aqui no momento. Esse cara barrado aqui, segundo parâmetro, eu não vou passar ele mais. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui então, dar um return. Vou pegar aqui o usuário logado, que é esse usuário está logado aqui. Vou ter que criar um método lá para verificar se existe essa permissão. Hash permission, ou seja, se existe essa permissão, e eu vou passar qual permissão que eu quero que ele verifique. No caso, a permissão que está no loop aqui no momento. Então, tenho que dar um use nela aqui. Permission. E eu posso simplesmente passar aqui para esse meu método permission. Se eu pressionar o Ctrl aqui e clicar em cima, ele não vai trazer esse método, porque esse método não existe. Simplesmente eu vou para a classe, para a nossa model de user, dentro de app, user. E agora, para não ficar muito longo, eu vou pausar, vou fechar essa aula e a gente continua essa parte. A gente vai verificar se se o usuário logado existe a permissão específica, e se existe, a gente vai permitir que ele acesse aquela determinada área ou faça aquela determinada operação. Caso contrário, a gente vai restringir o acesso do usuário de acordo com as permissões que ele tem atribuídas ao perfil dele.